Eu tenho uma palavra de Deus para você. E como você já sabe, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou o missionário Edivaldo Brito e nós estamos aqui para falar algo da palavra de Deus. Essa palavra é a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que cura. E nós iremos meditar nessa palavra, nesse dia maravilhoso, no livro do jovem pastor Tito. E o Espírito Santo, ele tem nos revelado algo interessante. A palavra de Deus já fora revelada, o Espírito Santo nos dará o discernimento da palavra. E se você continuar comigo até o final desse vídeo, algo de sobrenatural irá acontecer com você. Você poderá ser curado, poderá ser liberto, você poderá receber a sua bênção nesse dia maravilhoso. Porque a palavra de Deus, essa palavra, ela cura, ela liberta, né? Ela restaura, tá certo? Então, a palavra de Deus em Tito, no capítulo 2, e eu chamo a sua atenção que este capítulo ele foi escrito 65 anos antes de Cristo, ou melhor dizendo, depois de Cristo, tá certo? Então, você vai memorizar isso. Tito, capítulo 2, ele foi escrito 65 anos depois de Cristo, tá certo? Então, nós vamos falar aqui sobre os anciões. O que Deus quer falar conosco através dessa palavra é a partir do versículo 1. Porém, tu fala o que convém à sã doutrina. Então, quando Deus, através do pastor Tito, que receber essa carta do apóstolo Paulo, ele começa a dizer a todos nós que nós entendemos o seguinte nesse versículo. Então, que o fundamento da fé cristã, Jesus Cristo, e ele crucificado, né? Nós podemos comparar aqui também em 1 Coríntios, no capítulo 2, e versículo 2, que também é uma carta que fora escrita pelo apóstolo Paulo, não é? Então, a palavra de Deus, ela continua nos orientando no versículo 2, que diz assim: os homens de idade avançada sejam sóbrios, sérios, prudentes, são na fé, na caridade, que a caridade é a mesma coisa de amor, também na paciência. Então, eu abro um parênteses aqui para te explicar esse versículo 2, que em cada ponto, né, o Cristo, Jesus Cristo, o cristão, melhor dizendo, nós, eu e você, cristão é todo aquele que acredita em Cristo, não é? Com muitos, né, os chamados. Então, tem os altos padrões que o mundo pagão, ele conhecia. Então, é por isso que o capítulo 2, ele fala dessa forma, né? Os homens de idade avançada sejam sóbrios, sérios, prudentes, sãos na fé, na caridade ou no amor, né? E na paciência. O versículo 3, ele vai falar aqui das anciãs. Quem são as anciãs? São aquelas mulheres idôneas, né, das igrejas. E diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, né, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não é? Não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem. Então, quando fala aqui que as mulheres idosas, né, semelhantemente, igual aos homens idosos, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. O que é santa? Toda aquela pessoa que é separada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Então, refere-se aqui ao fato de que este fim sempre ele devesse ter em mente. Então, nós temos que ter em mente que nós somos separados, nós somos santos, e nós temos a mente de Cristo. E quando fala não caluniadores, não dada vinho, mestras no bem, ensinando por suas vidas consagradas. Então, um testemunho de vida, tá certo? Agora, a partir do versículo 4, vai falar das mulheres jovens, não é? Que diz assim: para que ensine as mulheres novas
a serem prudentes, né? Através do exemplo. Isso aqui que o versículo 4 quer dizer, através do exemplo das mulheres mais velhas, as novas vão seguir o exemplo, né? Amarem seus maridos e amarem seus filhos. Versículo 5, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, não é? Sujeita a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, né? A fim de que a palavra de Deus ela não seja burlada, ela não seja mudada ao bel prazer de muitas pessoas. E nós vamos agora para o versículo 6, que vai falar dos jovens. Exorta semelhantemente, né, os jovens a que sejam moderados, né? Então, está falando que os jovens têm que ter domínio próprio. Os rapazes têm que ter domínio próprio. Todo cristão ele tem que ter domínio próprio. Então, é isso que a palavra vem nos ensinar. Tá certo? Versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível. Então, o que Tito quer nos dizer aqui através deste versículo maravilhoso que nós ora estamos estudando? Tito refere-se ao que se prega e ensina como absolutamente é bíblico. Ensinar o que é bíblico. Então, isso que o jovem pastor Tito, ele está nos dizendo através desta palavra. Tá certo? E o versículo continua dizendo: para que o adversário se envergonhe, não tenha nenhum mal que dizer de nós. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Refere-se às coisas más, que possam ser verdades, porque às vezes as pessoas transformam a mentira em verdade, transformam a verdade em mentira, o que está acontecendo hoje nesse mundo de pecado que estamos vivendo. A partir do versículo 9, vai falar dos servos. Então, eu chamo a sua atenção para você continuar comigo. É uma palavra que nós estamos tentando te explicar versículo por versículo, para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Então, diz aqui o versículo 9, exorta os servos, né, a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Versículo 9, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, né? Significa simplesmente o quê? Que devemos praticar o que pregamos. Nós somos a Bíblia, a carta que as pessoas leem, tá certo? A partir do versículo 11, nós vamos falar sobre a vida cristã, né? O que é a vida cristã? Cristão é todo aquele que acredita em Cristo, como eu já disse anteriormente. Versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, não é? A graça salvadora de Cristo. Então, então está disponível a todos, né? Sobre a base da fé em Cristo e o que ele fez na cruz. Então, essa salvação está para toda a humanidade, porque o preço já foi pago ali na cruz do Calvário. Versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas. Então, o que Tito quer nos dizer aqui? Né? Que diz que se pode obter. Então, todos nós podemos obter. Todo cristão obediente, ele pode, né, obter isso vindo da parte de Deus, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Dando continuidade ao versículo, vivamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, não é? Então, nós entendemos aqui que só se pode obter pelo crente que faz da cruz objeto de sua fé, não é verdade?
Então, nós precisamos ter esse entendimento, então, a qual dá liberdade de ação ao Espírito Santo, para que ele opere em nossas vidas e proporcione essas ações em nós, tá certo? É por isso que eu sempre digo nos vídeos, quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. O versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança. O que nós entendemos com esta primeira frase do versículo 13? Refere-se ao arrebatamento da igreja, não é? Vou repetir, aguardando a bem-aventurada esperança. Qual a nossa esperança? É de sermos arrebatados com Cristo, que ele pode voltar nesse exato momento. Aí nós vamos também encontrar em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, essa mesma expressão. E dando continuidade na parte B do versículo 13, fala que e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, não é? Então, nós entendemos aqui que a esperança bem-aventurada, que é a aparição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens, quando ele se manifestará para nos buscar, e nós estaremos com ele para todo sempre. Onde ele estiver, nós estaremos com ele. Versículo 14. Você que está chegando agora, nós estamos lendo Tito, capítulo 2, e tentando te explicar versículo por versículo, tá certo? Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, né? Onde? Na cruz do Calvário, para nos remir de toda a iniquidade, né? Então, onde foi isso? Foi na cruz. Então, Cristo expiou todo o pecado, ele pagou todo o meu, todo o seu, todos os nossos pecados ali na cruz do Calvário, né? Que foi passado, presente e futuro. Então, nós entendemos isso, né? Ao menos para todos que creem. Se você crê, todo o pecado que você cometeu no passado, no presente, os pecados que você irá cometer, Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário, se você crê e você estiver obedecendo a ele, né? Você também pode conferir em João, no capítulo 3, versículo 16, tá certo? Que é um versículo que até a criança sabe. A parte B do versículo 14, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É o que Deus espera de todos nós. Então, a vida santificada, né, é estritamente uma obra do Espírito Santo em mim e em você, em todos nós. É o que o versículo 14 ele quer nos dizer, que ele vai operar exclusivamente dentro dos parâmetros do sacrifício de Cristo, o qual deve ser sempre objeto de nossa fé. Então, é a fé, né, que é aquilo que a gente sempre fala, sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Então, para nós terminarmos esse capítulo 2, o versículo 15 é o último versículo do capítulo 2 de Tito. Ele fala da seguinte forma: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Não é? Então, a ideia é que, né, o jovem pastor Tito e todos os outros pregadores devem ministrar decididamente, não é? Sem titubear, para que todos saibam exatamente o que está dizendo esta palavra, não é? E a última parte do versículo 15 diz assim: ninguém te despreze. Então, o que essa frase quer dizer? É que refere-se ao fato de que nenhum homem deve dizer a outro homem o que ele pode ou não pode pregar, porque é o Espírito Santo que revela, tá certo? Então, essa é a palavra de Deus, nós estudamos, nós aprendemos e nós tentamos passar para você da melhor forma. Tito, capítulo 2, versículo por versículo, não é? Nós tentamos te explicar da melhor forma. Então, esse é o nosso objetivo, é estudarmos a palavra de Deus, colocarmos hinos, louvores, músicas evangélicas neste canal, porque através disso o Espírito Santo se agrada e ele pode te curar,
na descrição desse vídeo, nós vamos deixar ali nossos contatos, tá certo? Para você nos ligar, nós estaremos orando por você. E se for possível, você permitir, nós vamos até você para quê? Para nós estarmos orando por você, tá certo? Então fica aqui um grande abraço e nós vamos finalizar e te convidando para já o próximo vídeo. Um grande abraço, eu sou o missionário Edivaldo Brito. Abraço e paz para você todos.